Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa, Escola Bíblica, na TV também, no rádio, que Deus venha abençoar nossas vidas, falar conosco através dessa programação, né? Esse é o nosso desejo, nossa oração, que Deus fale o que Ele quer e não o que nós queremos, né? Que nós vamos extrair aqui da lição de hoje, que tem o comentário do comentarista e tem os nossos comentários também, né? E espero que seja na direção de Deus, né? Do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus, né? Nós estamos no terceiro trimestre de 2025, a lição de número 2, né? Hoje. E esse assunto nosso tema desse trimestre é a igreja em Jerusalém. Aí subtema, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então esse aqui é o nosso assunto, o nosso tema do trimestre, né? E a lição de número 2, 13 de junho de julho, né? De 2025. O assunto da lição, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Então, nosso assunto hoje é isso aqui, né? Um modelo a ser seguido, a Igreja de Jerusalém, né? Passa para nós esse modelo, essa maneira de ser genuinamente uma igreja bíblica, né? Isso mesmo. Então aqui o texto áureo, perseveravam, né, na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Verdade prática. A igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas, né? Então, sempre quando a gente prega, sempre a gente fala na doutrina dos apóstolos, né? Porque sabemos que o Senhor lhe passou mandamentos, né? Nós vamos falar sobre isso aqui. É que Lucas escreve em Atos dos Apóstolos, né? Que Deus, Jesus, antes de ascender ao céu, ele passou, já ressuscitado, já glorificado, ele passou mandamentos ali aos apóstolos. Passou 3 anos e meio ensinando e passou 40 dias ainda, já depois de ressuscitado, ensinando ainda. E deixou os mandamentos ali. E de maneira que abriu a mente deles para... Ele mesmo disse que o Espírito Santo ia abrir a mente deles de maneira que eles iam saber, iam lembrar de tudo que ele tinha dito. E eles lembraram mesmo, escreveram isso, né? Aí você vê em Mateus capítulo 28, versículo 20, que é o último versículo do livro de Mateus, ele diz: Ide e ensinai às nações todas as palavras que eu vos tenho dito, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, até que esse mundo, né? Até que eu venha arrebatar a igreja, é isso aí. Então veja que nós vivemos, necessitamos de viver dentro dessa doutrina aí. Né? Quando o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3, diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação que primeiro foi anunciada pelo Senhor e depois por aqueles que a ouviram. E depois no versículo 4 ele confirma ali que Jesus ele confirmou esses sinais e prodígios, né? E maravilhas, e essa pregação do Evangelho
na vida dos apóstolos. Quando você vê também ali em Marcos capítulo 16, o último capítulo ali, a partir do versículo 15 ali, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho, toda criatura ali. Aí ele diz, meu nome, expulsar demônio, curar enfermo, né? Então ele, nos próximos versículos, vai dizer que isso foi confirmado na vida dos apóstolos. Então significa o quê? Tudo que os apóstolos ensinam, você vê o apóstolo Paulo ele dizer, numa das suas cartas, eu recebi do Senhor o que eu estou ensinando a vocês. Eu não aprendi de homem algum, eu recebi diretamente do Senhor. Então você vê que são palavras, né, a ser seguida, é uma doutrina, é um ensinamento do próprio Jesus, que passou para os primitivos ali, os apóstolos, né, que deram início à igreja, né, e vem se estendendo de lá até aqui. Aí não adianta você ou eu dizer que faz parte da igreja e a gente não viver essa doutrina, entendeu? Então, não adianta você fazer um serviço que não tenha resultado. O fato é isso aí, né? Então, não adianta você trabalhar e no fim não colher nada. Então, quando se trata do reino do céu, você tem que ir para a doutrina do Senhor mesmo, dos apóstolos, e assim tem fundamento, tem resultado, tem salvação. O que você faz está correto, está aprovado por Deus, não é assim? Então é isso que nós vamos aprender nesse trimestre e principalmente nessa lição aqui, que está dizendo que é um modelo a ser seguido. Então isso aí já passo para você aqui. Graças a Deus. É um privilégio estarmos aqui mais uma vez compartilhando a palavra de Deus aos telespectadores, aos ouvintes. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus, bem-aventurado aqueles que creem na palavra de Deus. Então nós temos essa rica oportunidade de ouvir e de crer nesta palavra, para que possamos alcançar os benefícios que ela nos propõe. Essa lição desse trimestre, ela é riquíssima. Nós estaremos estudando aí pelo menos os 15 primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, onde inicia com essa igreja recebendo o Pentecoste, recebendo uma manifestação visível e audível do poder de Deus, como o próprio Deus, o próprio céus, né, se manifestando, aprovando a partir daquele início, uma igreja que ainda era tão pequena, manifestando um poder de forma tão grandioso que quase 3.000 almas se rendem a Cristo, quer dizer que de uma centena, vamos dizer assim, que era em média 100 crentes, 100 e poucos crentes, ali passa a milhares, de forma imediata. Então era como se Deus estivesse homologando, aprovando aquele início. E aquele início foi marcado. Essa igreja, nós estaremos estudando durante esse trimestre todo. Não era uma igreja perfeita, porque ela era composta de pessoas, mas ela desenvolveu muitas características que ainda hoje as igrejas seguem e as igrejas cristãs continuam praticando e cumprindo. Nós vamos estudar nessa lição sobre, por exemplo, Santa Ceia, batismo, que são coisas que nós ainda e devemos continuar praticando, porque primeiro Jesus ensinou, depois os apóstolos, porque os apóstolos vêm a ensinar aquilo que eles aprenderam do próprio Jesus. Então essas lições, elas são ricas e essas manifestações, elas também acontecem de forma particular na nossa vida, não é? A manifestação do Espírito, porque nós somos igreja, somos corpo, membros do corpo de Cristo,
mas como individuais, como indivíduos, nós recebemos toda essa dádiva e podemos desfrutar de toda essa graça. Também a parte coletiva e a parte individual, ela é suprida através dessa palavra. Então, os verdadeiros alicerces de uma igreja genuinamente cristã estará sendo estudado, estará sendo tratado durante todos esses 3 meses, nesses 15 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Então, nós temos muito a aprender como igreja, temos muito a aprender como cristãos, porque esses ensinos nos discipula, nos ensina a estarmos com o nosso caráter cristão moldado exatamente no padrão bíblico. Então, isso é muito importante, que Deus venha nos dar a graça de estudar e de aprender e aplicar, que é a vida prática da igreja primitiva, que pode se tornar a nossa vida prática na palavra, através desses ensinos, desses fundamentos que nós estamos a aprender durante esses 3 meses, se Deus nos permitir. Pois é, e a gente vê que muitas vezes as pessoas querem achar que Deus ele vai... você vai mudar Deus, você vai mudar a doutrina de Deus, ou o estatuto, vamos falar uma coisa assim, o estatuto, né, de Deus. Então é aquela coisa, ao mesmo tempo que Deus ele aceita você como inocente, você como não pode, não teve força para fazer, para cumprir, é uma coisa. Agora você querer mudar isso, ou de alguma forma você não aceitar esse estatuto, você vai ver que uma associação qualquer de homem, ele tem lá o estatuto e ele quer que seja cumprido, né? Agora tu imagina o céu, né? E aí a pessoa tem que se sujeitar a isso aí. O que foi que Deus falou? Foi assim, então é assim mesmo. Então aqui vai falar do batismo, primeiro o arrependimento. Não tem como você ser participante do reino de Deus, você enxergar isso, você entrar nisso, ser participante disso aí, se não existir um arrependimento, que significa o quê? Reconhecimento de erro, querendo mudar. É um reconhecimento de necessidade que você precisa, é necessário fazer aquilo lá. É como que você cai em si e vê que precisa trabalhar, senão vai passar fome, vai passar necessidade. Então você reconhecer isso, que você para ser participante desse reino, você se salvar, você precisa mudar de vida. Então isso chama arrependimento, ter que tomar essa decisão. Enquanto você não tomar essa decisão, você não pode entrar nesse mistério de Deus e nesse estatuto. Ou seja, se matricular na escola do céu, é isso aí. Então tem essa exigência, se for para tu ficar indo para aquela escola lá e para essa aqui, ninguém te aceita, só aceita se for só nessa. É como que seja assim. O reino do céu não se mistura, ele diz, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então Deus ele não tem essa coisa de, não, tu serve lá e serve aqui, nós estamos tudo misturado. Não existe isso aí. Então, ainda que aqui tu seja meio rude nela aqui, mas tu tem que ficar nessa aqui. É assim, né? Então, veja aí primeiro esse arrependimento, depois você vem o quê? O dom do Espírito no batismo, né? Nessa decisão você já recebe esse dom. Mas tem que ter uma confirmação, você não pode isso ser verdadeiro, esse arrependimento, se você tem vergonha de Cristo. Se você se esconde, você de alguma forma, você não concorda. Então o que vai provar isso para o povo, não para Deus, mas para as pessoas que estão ao teu redor e para o mundo todo? Vai provar no batismo, nas águas. Porque é na frente de muita gente. Eu sempre digo que o batismo
É como que seja você ali conheceu uma pessoa, começou a conversar, namorar ali. Aí você não tem compromisso nenhum, não tomou decisão nenhuma. Mas no momento que você diz assim, não, eu quero ficar com essa pessoa é uma pessoa escolhida para mim. Aí você faz uma aliança, você noiva, né? Já é um compromisso, já está noivo. Então com Jesus é assim, é noivar com Jesus, que é exatamente a noiva de Cristo, é a igreja. Então o que é isso? Eu não quero mais outra, eu não quero outra escola, eu não tenho outro reino, para mim não me interessa outra coisa, eu quero isso aqui mesmo. Então o batismo nas águas, estamos falando de coisa natural, de homem, mas é para os homens mesmo ver, é um testemunho que você está dando, olha, eu sou de Cristo agora, Cristo vive em mim, eu estou ceiando com Cristo, eu estou convivendo, que depois eu vou falar nisso aí. Então, o que é isso aí? Aí você diz, prova para todo mundo, eu falei ali que queria Jesus e agora eu tomei uma decisão mesmo, eu quero mergulhar nas águas aqui, todo mundo vai ver isso, que eu sou crente a partir de hoje. Então é isso aí. Então, aliança, você fez uma aliança com Cristo. Aí vem aí esse partir do pão, que é exatamente o que está falando aqui, a Santa Ceia. Quando você vai ver isso para o judeu, isso aí era uma coisa muito séria. Era não, é você sentar na mesa com a pessoa para comer junto, né? Você vê que o apóstolo Paulo diz isso, falando de iniquidade, de um homem lá que pecou um pecado terrível lá em Coríntios, né? Que ele deitou-se com a madrasta dele. E ele disse, ó, tira do meio de vocês esse iníquo aí. E ele fala dessa questão aí com essas pessoas, desse tipo aí, que se diz ser irmão e faz esse tipo de coisa, nem ainda comais, ele diz, comer junto. É isso aí. Então, aí o próprio Jesus entronizado, já no Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e vir abrir a porta, eu entro na sua casa, com ele eu ceiarei e ele comigo. É exatamente essa aliança, essa confiança um no outro, essa vivência mesmo de aconchego mesmo, né? De convivência mesmo, de relacionamento. Então, quando se trata disso de dizer no partir do pão, exatamente nesse sentido aqui. Ele vai falar aqui, né, que ele vai explicar aqui, o comentarista, a respeito disso aí, que é exatamente você entrou para essa geração eleita, para esse sacerdócio real, para essa nação santa, povo adquirido. Estamos juntos. Então a gente pode ceiar junto, comer junto, no partir do pão, exatamente ali, todo mundo junto, porque você faz parte dessa aliança, desse corpo de Cristo. Então, a pessoa tem que ser dessa forma aí, né? Nós temos que olhar por esse lado. E sempre no meio de nós, dessa congregação, vai ter pessoas que não se encaixam nisso, mas não seja você, né? Porque as pessoas parecem que ele quer seguir o errado. Não, tem um monte de errado aí no meio, mas eu não quero ser errado. Pronto, é isso aí. Então nós precisamos tomar a nossa decisão, fazer aliança com Cristo e não ser prostituir, não se prostituir nisso aí, nesse assunto, não ser trair, não trair Jesus, porque trair ele mesmo não trai, mas as pessoas traem, né? No sentido de Jesus está sabendo que tu não é crente, mas as pessoas estão pensando que tu é. Quer dizer, quando você é fingido e tal. Então, não, vamos ser sinceros. Pronto, então você está dentro da doutrina. Arrependimento todos os dias, esse espírito, né, esse dom do espírito ali junto, né? Você se batiza. Quem não quer se batizar, irmão, porque não quer compromisso com Cristo. Sabe nem o que é isso, nem quer saber. O que significa isso aí, né? E esse partir do pão, que é exatamente até a Assembleia de Deus, onde a gente faz parte,
exige isso, uma questão de doutrinária da igreja, um costume da igreja, trazendo para esse lado mais natural, que nós só aceitamos a pessoa cear depois que se batiza nas águas. Porque quando ele se batiza, ele está confirmando isso mesmo. Não, quero ser membro mesmo, quero ser um membro de Cristo, quero fazer parte da igreja. Aí ele vai cear, aí vamos comer junto. A dar esse sentido aí, né? E nós dentro do nosso credo, dentro da nossa costume, vamos falar assim, que não é bem uma doutrina, que é também dos apóstolos, mas não tinha lá essa regra, ó, tu só pode assim, não sei se tinha, né? Acredito que não, mas essas pessoal, quando se juntava com esses apóstolos aqui, ele já havia crente. Tá entendendo? Então, é por isso que eles já ceavam juntos, mas você vê o apóstolo Paulo chamando a atenção deles, né? Em Coríntios capítulo 11, né? Eles vinham para... Se tem fome, come em casa, rapaz. Você vem para humilhar os outros e tal. Então tinha umas desordens ali nesse sentido aí. Então assim, né? Para a gente entender aí o que é essa base, né? Isso mesmo. Vamos para a leitura bíblica, né? Leitura Sim. bíblica em classe Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 ao 47. Versículo 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Tem muita gente que pensa que era só para aqueles dias, né? Aí está aqui nesse versículo 39, exatamente dizendo que não, né? Que era, aqui está falando para vossos filhos, vossos, né? Todos os que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, né? Aí uma coisa aqui, nesse versículo 38, tem gente que pega esse versículo aqui e usa como base para dizer que Jesus não tem o Espírito Santo, não tem Pai, Filho e Espírito, é só um Deus só. É só uma pessoa. Esses que são contra a Trindade, essa questão do Pai, Filho e Espírito Santo. Porque aqui está dizendo, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Ele não fala Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mas quando você vai ver Mateus 28, versículo 19, que é o penúltimo versículo que eu falei no último agora há pouco, diz: ide, ensinai as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus falando, né? Naquele tempo, sabia do Espírito de Deus, mas não no sentido de assim, como é hoje, depois que Jesus enviou ele no dia de Pentecostes, que é o que nós estamos estudando aqui. Então, o Espírito de Deus sempre já estava lá no começo da fundação do mundo, né? Em tudo. Agora, Jesus pouco enfatizava ele nesse sentido assim, de ser uma pessoa. Mas quando ele foi dizer isso aqui, esse versículo aí,
né? Que ele falou que era batizar no nome do Pai, do Filho, que é ele, e do Espírito Santo, que é o que ficou aqui agora, né? Então veja, para você não ficar em dúvida de que existe, né, A a Trindade, Trindade. né? Isso aí é certo, né? O Espírito Santo está aqui conosco hoje até a consumação dos séculos. Ele que te convence, te ajuda nas fraquezas, ensina. E sem ele você... Aí você vê no 38, né? Nesse mesmo versículo, que você recebe o dom do Espírito. Sendo batizado em nome de Jesus Cristo, recebe o dom do Espírito Santo. O próprio apóstolo Pedro dizendo aqui, né? Porque quando eles fizeram uma pergunta para ele aqui, no dia de Pentecostes, no 37, no 38, ele responde dizendo que eles precisavam se arrepender, ser batizado e receber o dom do Espírito. Então esse batismo pode ser assim, eu vou explicar aqui um pouquinho. Para Deus, quando você acredita, você já foi justificado. O próprio apóstolo Paulo, ele diz aos Romanos 10, 10, com o coração se crê para a justiça de Deus. Já foi justificado. E com a boca se faz confissão para a salvação, que é exatamente você mergulhar na água, você sair gritando, você confessar, pregar o evangelho, dizer que é crente, que é esse externo, você externou isso. Mas para os homens, esse batismo nas águas é mais traz mais uma lucidez para os homens, traz mais uma coisa externa, uma coisa mais natural, de que tu tá acreditando mesmo, né? Porque você está declarando isso, você externou, com a boca se faz confissão. Então você não está confessando ali só no interior, você externou essa crença que está dentro. E se você negar isso, então não tem nada dentro de ti. Porque Jesus disse que não pode se esconder uma cidade edificada sobre o monte, ninguém pode esconder uma luz, não deve acender uma luz e estar num lugar fechado. Ela tem que externar. Jesus não vai ficar preso dentro de ti e você não externar isso. Então é isso aqui que a gente deve explicar direitinho para você saber que isso traz uma confissão, uma nova confissão, uma confissão mais firme, né? Esse batismo, ele vem, aí vem esse dom, né? Que é exatamente conhecer o reino, né, minha? Exatamente. Então, nós vamos aos objetivos da lição. Primeiro objetivo, explicar os fundamentos da Igreja de Jerusalém. Segundo objetivo, reconhecer a importância do batismo e da ceia do Senhor como símbolos essenciais da fé cristã. E terceiro, aplicar os princípios da Igreja de Jerusalém à vida da Igreja atual, enfatizando a prática espiritual e o acolhimento e a adoração. Exatamente. Esse acolhimento também que traz aí umas dúvidas que precisam ser esclarecidas, né? Porque acolhimento assim, porque às vezes o que eu quero dizer assim de acolhimento, né? Que a gente está fazendo logo uma prévia de tudo, né? Então esse acolhimento aqui não é você... Porque muitas vezes a pessoa é crente já há muito tempo, até obreira, vamos dizer assim, né? Já tem trabalho na obra de Deus e tudo, e quer que você fique bajulando. Na verdade, o trabalhador já é para ele construir, ajudar a construir. Não é para ele ser ajudado. E às vezes sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte aqui, que tem pessoa que é dengoso, ele é cheio de dengo, ele é molengo, qualquer coisinha, ele fica dando trabalho, em vez de ajudar, ele atrapalha. Né? Porque tem muita gente que vai ser polêmica isso aqui, essa questão aqui, porque eles vão achar que, pois é, acaba persegue, não sei o quê, que não dá oportunidade, e às vezes não está fazendo a parte dele. Porque esse acolhimento é para quem está chegando.
Você chegou numa casa, a casa não é tua, você está chegando lá, então é para você ser tratado pelas pessoas da casa lá, não é assim? Então, ser ajudado, ele não sabe como é que vai funcionar ali, ele vai ter que ser ensinado, que é para os novos convertidos, entendeu? Depois essa pessoa vai pegando um robustezinho, é igual uma criancinha, ele nasceu, ele tem que ser ajudado em tudo. Mas depois, ei menino, vai lá pegar a colher lá, ó, já pode andar, né? Então é assim, a pessoa vai pegando forma e às vezes as pessoas não saem da criança, fica todo tempo criança, rapaz, é para tudo. Né? O escrito aos Hebreus capítulo 5, ele fala sobre isso aí, nos últimos versículos do capítulo 5, que deveria ser mestre e precisa ser tomar leite ainda. Vamos... A introdução da lição, Sim. que inicia por ser a igreja mãe, Jerusalém torna-se o modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. Exatamente. Muito lindo, muito lindo. Aí a palavra-chave aqui é modelo. Modelo. Né? Então você... É assim, irmão. Cada um de nós tem que assumir a sua parte. Sabe? Se você está no corpo de Cristo e você não se mexe, não faz o teu dever, aí você atrapalha. Então, a gente tem que se colocar no lugar desse povo aqui. Todos eles trabalhavam, perseveravam na doutrina, no partir do pão, na oração, estava em tudo. Aí funcionava a coisa. Aí tinha problema, vai dizer aqui que tinha. Não tem como não ter. Mas é você o problema? Tá entendendo? É eu que estou doente, um membro doente está fazendo o corpo todo ficar inflamado? Então para com esse negócio aí. Então eu levo mais por esse lado assim, porque acontece isso, né? E a gente tem que se policiar, entendeu? Será que eu estou ajudando no corpo ou eu estou inflamando o corpo, atrapalhando, levando dor, sofrimento, tristeza de alguma forma? Eu estou impedindo alguma coisa. Então que nós possamos, cada um de nós, fazer a nossa parte e ter isso aqui como exemplo. Não, eu quero ser o melhor crente. Sabe aquela coisa do aluno ir para a escola para atrapalhar a aula e matar a professora de raiva e no final ele não aprende a nada também? Então, eu sou o pior aluno, eu sou o melhor. Então, em tudo, eu acho que a gente, já que vai ser um crente, ser crente logo verdadeiro, não é não? É bom que seja assim, né? Então... Exige bastante esforço, muita determinação, porque nós já estamos em lições anteriores, que nós estamos numa batalha contínua contra a nossa natureza, contra a nossa inclinação carnal, a natureza pecadora. Ela nos diz para ir, enquanto a palavra diz para ficar. A nossa natureza diz para falar, enquanto a palavra nos diz para calar. A nossa natureza nos manda nos rebelar.
E a palavra vem mandando nós obedecer. Então, é todo o tempo você em guerra com essa contrariedade que está dentro de você. Ou você se sujeita à palavra, ou você se sujeita à sua inclinação pecadora. Então, essa decisão diária, ela exige muito de nós. Então, muitas pessoas não conseguem avançar nesse plano espiritual por ser invisível, né? Por ser algo que às vezes não aparece o resultado imediato, como qualquer outro esforço, né? Por exemplo, um plantio. Você coloca a semente e você vai ser perseverante em esperar aquela semente nascer, regar aquela plantinha, esperar crescer até que ela venha produzir fruto. Na nossa vida espiritual, esses frutos demoram muito a aparecer. Nós temos que encarar todo esse processo de dor, de renúncia, para que possa aparecer as características de Cristo. Tem muita pessoa que não consegue. Nós, na verdade, nunca iremos nos aperfeiçoar de forma completa. Nós estamos nessa busca, nós estamos nessa caminhada. Uma vez, tem um hino muito bonito que fala uma vez, outra vez, vá em frente e tente um pouco mais. Todo o tempo nessa tentativa de melhorar, pedindo ajuda do Espírito Santo para nos moldar o nosso caráter e nos alinhar a essa imagem perfeita de Cristo para nos tornarmos um modelo a ser seguido como cristão, que isso é muito, muito importante, mas que não é fácil, como qualquer uma outra disciplina não é fácil, né? As pessoas às vezes desistem nos seus cursos de formação acadêmica exatamente pelos desafios. Na vida espiritual é a mesma coisa. Exatamente. Tem que ter essa perseverança, né? Aí você vê o escritor aos Hebreus, né, quando ele diz no capítulo 12, versículo 12, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ele está falando exatamente dessa pessoa. Não vai pensar que a pessoa é um crentão. Rapaz, essa pessoa está fazendo, mas está sofrendo, né? Aí, mas ele está dando exemplo. Aí ele está dizendo, aí preparai vereda direita para os vossos pés, para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente antes de ser sarado, olhando para ti. Porque se você está com a mão cansada, o joelho está desconjuntado, e você chega com o outro e diz isso, o outro está pior do que tu. É isso que ele está dizendo, você vai desanimar o outro que já está desanimado. Né? Porque é uma batalha espiritual, é uma batalha da carne não querer, né? E quanto mais você é abençoado, menos tu quer Deus, sabe disso, no sentido natural. Quanto mais tu é sabidão naturalmente e bem remunerado e bem, vamos dizer, bem conhecido no sentido de famoso e essa coisa toda, vai aumentar a dose de rejeição. De você rejeitar o Senhor, rejeitar o Evangelho, que é simples, você vai se envergonhar. Você vê que tem muitos pregadores que se envergonham do Evangelho de Cristo. Ele prega uma filosofia aí, né, uma teologia humana com filosofia, com ciência humana, que, rapaz, para o cabo entender ele tem que ser doutor também, porque senão não vai entender a linguagem dele. E isso não é Evangelho. Você vai ver a linguagem de Jesus, ele dizia, olha, o boi, eu vou botar uma canga nele, ele tem que ser manso. Assim eu quero que vocês sejam mansos, como eu sou, aprende comigo. Então, dando aqueles exemplozinhos da Juquira lá, não é entendendo? É isso aí. Você vê os ensinamentos de Jesus, eles falam sobre isso aí, comparando as coisas naturais. Tu conhece a canga de um boi? É como que ele dissesse assim. Ó, recebe de mim o jugo, aprende de mim. Ó, eu sou uma videira, vocês são as raminhas que estão em mim. Dizendo direitinho para os caras entenderem o que ele estava falando. Quer dizer, aí hoje o cara quer falar, que não adianta, porque ele tem vergonha de dizer o evangelho simples, com palavras simples, que tanto sabido como o que não é sabido, no sentido natural, ele vai entender. Mas ele tem vergonha, porque ele é um doutor, né?
Então hoje está muito assim. Aí partiu para esse lado, né? Mas nós precisamos pregar esse evangelho que seja acessível a todos. Eu fico pensando assim, sinceramente, eu nunca nem falei isso aqui, nem nas pregações minhas por aí. Mas eu acho muito, assim, difícil para essas igrejas hoje que são as verdadeiras catedrais, eu não sei como é que eu vou dizer, aqueles prédios luxuosos. Se chegar uma pessoazinha, um mendigozinho, não entra não. Eles não vão deixar entrar não, que vai atrapalhar, né, toda aquela reunião daqueles, né? Então, eu acho assim muito esquisito isso aí. Eu acho que a igreja ela não tem que ter luxo não. Ela tem que ser aquele galpãozão mesmo. Até que um ar-condicionado tudo bem, porque você vai acostumando com isso, aí vai desenvolvendo, mas eu acho muito luxo assim que uma pessoazinha simplesinha, que ele quer Jesus, ele não vai entrar lá não, atrás de Jesus, porque ele fica deslocado mesmo, totalmente deslocado, não dá dele entrar lá dentro. Ele mesmo se manca mesmo e não entra, porque, né? Então eu acho assim, que não deveria ser bem assim não. Tem que ser uma coisa polvão mesmo, né? Todo mundo ter acesso, né? Sim, Você não sentir, e a não sentir palavra, nenhum constrangimento, porque sim, a igreja é um lugar, como já está aqui, acolhimento, então, e é para pois é, todos, né? Grandes e meu pequenos. Jesus Deus. não ignorou Você vê nem os aqui, leprosos, nem a pecadora, aquela que foi chamada de mulher adúltera, né? uhum. Jesus deu a ela o direito de acesso ao reino. Você vê Coisa mais aqui, linda quando Deus libera o perdão. Aqueles acusadores chegaram diante de Jesus e eram conhecedores da lei de Deus. Eles eram protetores da lei. Eles chegavam e ensinavam. Eles eram mestres. E eles, naquela ânsia de levar aquela mulher diante de Jesus, não sabendo que eles estavam fazendo a melhor coisa. Tem muitas pessoas que são realmente exatamente. ignoradas pela sociedade, pela sua forma de, até mesmo de vestir, de agir, não sabendo elas que basta elas chegarem na presença de Jesus, não importa como, né? Aquela mulher pecadora Aonde? constrangida, se sentindo um lixo que eu não tenho dúvida nenhuma que a sociedade a desprezou totalmente. E aqueles homens bem vestidos, cheios de conhecimento, chega a Jesus e diz: está aqui essa mulher, ela é uma pecadora, ela é adúltera, e na lei de Moisés é dito que ela deve ser apedrejada. Já estamos prontos. E Jesus, olha aqui, começa a escrever na areia. Depois ele levanta, provavelmente, um olhar tão meigo. E ele simplesmente, ele não ataca os acusadores de forma agressiva. Ele simplesmente diz: tá bom, se vocês não têm pecado, então quem não tiver, seja o primeiro a atirar pedra nela, a apedrejar essa mulher. Ninguém teve coragem. Então, hoje, esse mesmo evangelho que liberta, ele está sendo pregado. Mas tem muitos lugares que é feito julgamento pela aparência, pelas atitudes. Mas o coração daquela mulher, com certeza, estava tão aberto ao perdão de Deus, da mesma forma que o perdão de Deus estava sendo liberado para ela. Aí a gente se pergunta, quem é mais pecador? Aqueles que estão acusando ou aquela que está sendo vítima? Provavelmente Jesus pega e coloca todos no mesmo bolo, não tem ninguém melhor, que todos têm pecado. Então nós não temos direito de julgar as pessoas. Eu me emociono porque tem muitas pessoas que precisam de libertação. E às vezes elas estão indo onde elas deveriam receber esse acolhimento, esse apoio espiritual.
e elas não recebem mais do que julgamento. Então, nós como igreja, nós temos essa responsabilidade de termos o olhar de Jesus, de termos o coração de Jesus, de termos a mão de Jesus, de sermos a extensão de Jesus. Então, da forma que Jesus era, cheio de misericórdia, cheio de amor, ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, para evangelizar os pobres, para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, para anunciar salvação, o ano aceitável do Senhor. Então, o Evangelho, ele é lindo. Nós é que poluímos o Evangelho. Nós, pecadores, é que às vezes adulteramos essa palavra. Queremos, às vezes, nos mostrar mais santos, mais merecedores, mas a avaliação de Jesus talvez seja muito diferente daquilo que nós mesmos avaliamos dentro de nós, né? Então, isso é lindo porque o que vale não é o que eu penso e o que eu acho, o que vale é o que Deus sabe que eu sou. Então, isso é muito importante. De sorte que haja em vós, né? O mesmo sentimento que se houve Jesus, também em Cristo Jesus. Tudo ele nos ensina. Se Jesus se colocasse no lugar dele mesmo, como um Deus, aí ele queria olhar para homem, né? Igual o salmista disse: o que viu em mim um verme como eu? Deus, ele vê. E se nós olhássemos para as pessoas como Jesus olha, nós teríamos uma outra realidade de igreja, uma outra realidade de fé, uma outra realidade de crentes. Poxa, mas nós somos tão egoístas. E que essas lições elas possam nos trazer essa reflexão que nós não somos bons, que nós não somos melhores que ninguém, mas que Jesus mudou a nossa vida e nós temos agora essa liberdade de alcançar outras pessoas. E não vai ser preciso nós irmos tão longe para ouvirmos grito, para sentirmos a necessidade de pessoas. Então, às vezes, é só um olhar, é só um atentar para compreender que pertinho de nós tem tantas pessoas gritando, pedindo socorro. E aquela igreja primitiva, ela trouxe essa base, esse alicerce, e ela se torna mãe de todos nós. Então, que aprendamos com esses ensinos, né? Você vê que Jesus, ele disse para a mulher samaritana: a partir de agora, nem naquele monte, nem em Jerusalém se adora a Deus, se não for em espírito e em verdade. Aí depois você vai ver que era só em Jerusalém mesmo que era o certo que ele dizia, né? E era no Velho Testamento era mesmo. Jesus, a presença de Deus estava lá. Então assim, mas depois a igreja aqui é só nas casas. De um, de outro, o templo ficou lá isolado. Porque Jesus mesmo não foi mais lá, porque os homens lá mataram Jesus, no caso. Perseguiam até matar e depois se matou, piorou. Então veja que... E os homens, tudo bem vestido, aquela coisa toda, né? E já nas casinhas, né? De casa em casa ali, os irmãozinhos, tudo. Então você vê que não tem esse negócio de templo bonito desse jeito, não. Eu sei que a gente também não deve... A coisa modernizou e a gente fica pacatozinho ali, mas tem que ter esse acolhimento, assim, não tem que ter essa elite, assim, não, que é complicado, fica difícil demais, muito difícil o acesso para as pessoas, simplesinha, né? Não somente os templos suntuosos, mas também as pessoas, né? Sim. Às vezes nós crentes até exageramos nessas elegâncias, né? Tem muitas pessoas que, simples, pessoas humildes que às vezes, eu não vou para a igreja porque lá só tem gente chique, eu me sinto mal. Tem muitas pessoas que fazem isso, mas de alguma forma o que nós precisamos mesmo é buscar o Senhor enquanto podemos achar, invocar enquanto está perto. Nós vamos para todo lado que nós olharmos, vai ter falhas, mas Jesus é perfeito, nós precisamos olhar para Ele, que é o autor, consumador da fé. Vale muito a simplicidade da gente, mesmo estamos com a roupa boa, mas ter simplicidade, né?
ter essa disponibilidade, essa humildade, No nosso falar, no nosso agir, no nosso traje, em todos os aspectos da nossa vida. Vamos para o primeiro tópico, uma igreja com sólidos alicerces. Primeiro subtópico, uma igreja com fundamento doutrinário. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Atos capítulo 1, versículo 2. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. É exatamente isso que o livro de Atos diz da primeira igreja, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2 e 42. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Exatamente, nós precisamos aprender isso aí, viver a doutrina. Não adianta você ir para uma igreja que é só bababá, não, tem que ter palavra de Deus. Principalmente no Novo Testamento, que é as palavras do Senhor mesmo, porque o Velho Testamento apontava para o Senhor, não é que a gente vai jogar fora o Velho, mas é que vamos falar de Cristo mesmo, que é o Salvador, pegar as palavras dele, se sobrar tempo tu vai lá para o Velho, senão fica com o Novo mesmo. Porque já está dizendo, novo é porque, com certeza, teve um caducou. Mas não adianta nem ir conversa fiada, não, que é isso mesmo. Caducou o primeiro e tem um novo. Então, o que vale mesmo é a palavra, a doutrina dos apóstolos mesmo aí. Então, segura isso aí, vai para uma igreja que pregue palavra, que cobre você, ser crente mesmo. É isso aí. Bora prosseguir, que nós temos pouco tempo. Segundo subtópico, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem disciplinada. A palavra doutrina traduz o termo grego didaché, que significa ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, isso é, levar adiante o que aprendeu do seu mestre. Os apóstolos aprenderam de Cristo, a igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vivia isso, a fim de transmitir a outros o que aprendeu. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Exatamente. Nem recebe o ensino, nem leva o ensino. Acontece de muito aí, consagrando pessoa inófito, né? Que chama, exatamente, novo convertido. De maneira que não foi nem, eu falei a palavra aqui, não é nem essa aí, mas então a pessoa não foi discipulada, ele não aprendeu, como é que ele vai ensinar? Né? Então, é preciso primeiro você preparar as pessoas, ele aprendeu, ele pegou, essa pessoa desenvolveu esse aprendizado, porque tem gente que, embora ele saiba, mas não sabe dizer. Né? Ele aprendeu, mas ele não sabe ensinar. Então tem que desenvolver esse discipulado, e esse que foi discipulado, que é um discípulo, que aprendeu, ele ensinar os outros, né? Então, tu vê que Jesus, ele diz, se guardastes as minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, discipular é você ser disciplinado naquilo lá mesmo, né? Então, é preciso isso aí. Vamos prosseguir. Terceiro subtópico, uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão, Atos capítulo 2, versículo 42. Nós nem saímos deste versículo ainda, que é o do texto áureo, né? Sim. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim, perseverar na comunhão tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo de relação interpessoal,
fortes, a igreja cai em um mero ativismo. Há muita atividade, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, era a mesma igreja que vivia em oração. Atos capítulo 2, versículo 42. A igreja de Jerusalém orava. Assim, Pedro e João foram ao templo na hora nona de oração. Atos capítulo 3, versículo 1. Os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração. Atos capítulo 6, versículo 4. E a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração. Atos capítulo 12, versículo 5. Exatamente, todos têm que estar em conjunto, né? Porque isso aí são armas, né? Essa união, todo mundo, porque o corpo de Cristo ele não pode ser desfacelado. Não tem um membro para lá jogar dos pedaços, não, ele tem que estar em conjunto, né? Então, a mesma coisa que eu quero participar, eu quero estar junto disso aí, então tem que estar na oração também. Eu tenho que estar no jejum, nos propósitos, né? Nas campanhas, eu tenho que estar ali, eu tenho que ouvir a palavra. Quem é que é o pregador? Quem é o nosso pastor? Eu tenho que estar concordando com o pastor. Aí o pastor que está dirigindo aqui o barco ou o avião, eu não posso estar lá metendo o dedo nos botões lá, não, porque senão o negócio, daqui a pouco o avião cai com nós dentro. Então, quem é que está pilotando? É ele, deixa ele apertar no botão que ele quiser lá. Então, é meio que assim, às vezes a pessoa quer uma briga porque quer a igreja azul, o pastor pintou de verde. Mas, rapaz, quem manda é ele lá. Então, tem uns detalhezinhos assim que às vezes você tem essas brigas todas por causa disso, dentro de igreja. Porque o cara leva pelo lado natural. Você tem... Quando eu chego na igreja, eu estou conduzido pelo pastor, o pastor que está comandando aquilo lá. Quando eu vou lá para minha casa, quem manda lá é eu. E assim mesmo ainda tem que estar meio cabreiro dentro da Bíblia, né? Mas, né, que a igreja é outra coisa, o pastor lá tem toda umas regras lá, tem tudo que eu preciso seguir aquilo. Eu gosto disso? Não, mas não é para gostar mesmo. Então, essas necessidades que temos de estar nessa comunhão em tudo, né? Concordando ali ou não concordando, mas seguindo, né? Às vezes eu não gosto de ser orelha, mas se eu sou, então conforma como orelha, né? É isso aí. Então vamos aqui para o nosso intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o segundo tópico da lição. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus, receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois
Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina onde podes esta paz no céu gozar. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo, o grande Salvador. Queres vir após o meigo Nazareno, vê-lo um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Graças a Deus já estamos aí de volta, nós vamos para o segundo tópico da lição. O segundo tópico, uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Primeiro, subtópico, batismo. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos capítulo 2, versículo 38. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. Marcos capítulo 16, versículo 16. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito de entrada para a nova vida em Cristo. Mas, para ser batizado, a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido em Cristo Jesus. Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo de fé. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Por meio dele, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que sua vida agora era diferente, que eles tinham uma nova vida em Cristo. Pois é, isso aí que a gente já comentou tudo, né? Que é exatamente isso, é um símbolo, que é uma coisa natural de homem, é uma coisa externa mesmo da carne, que você vai tomar banho na água ali mesmo, né? Mas tem uma confissão que você vai confessar, que acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo e promete andar na doutrina, exatamente de Cristo, né? Os apóstolos e tudo. E promete também obediência ali aos pastores que está conduzindo, está te batizando ali. Você conhece nossa doutrina aqui, sabe como é que é? Sim. Então ele faz essa confissão, né? Já com mais consciência, é como eu já disse, ele tem um namoro com Jesus e já conheceu, aí faz uma aliança mesmo, já, como seja um noivado mesmo, para ser fiel ao Senhor. Então, com mais consciência, né? Então, é o que diz aqui, que eles tinham consciência, que era um símbolo ali natural. O próprio Jesus fez isso sem necessidade, o próprio João Batista disse: é para mim ir a ti, tu vem a mim.
Ou seja, era para tu me batizar e não eu te batizar. Ele disse, não, para que se cumpra, né? As escrituras, que seja cumprido. Então o próprio Jesus passou pelo batismo nas águas, exatamente para demonstrar que ele é uma ordenança dele para nós também, né? Então a gente tem que se sujeitar a isso aí, acreditando no valor que tem. Vamos prosseguir. O segundo subtópico, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja de Jerusalém. E perseveravam no partir do pão, Atos capítulo 2 e versículo 42. A maioria dos estudiosos concordam que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor. Entre os primeiros cristãos, Donald G., um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, disse que, quando tomada corretamente a ceia, leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do Evangelho, ao objeto supremo do amor de Deus. Portanto, quão abençoado é esse partir do pão. Parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor de sua refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor todos os dias. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 46. Coisa que a gente faz hoje, pelo menos nós, né, na Assembleia de Deus, 2 vezes por mês, né? A gente faz essa Santa Ceia, que é um símbolo exatamente natural, mas que traz essa lembrança, que é exatamente o Senhor diz, fazer isso em memória de mim, para lembrar que o corpo de Cristo, que é representado por aquele pão, ele foi dilacerado por nós, né? Ele morreu por nós, derramou seu sangue, que é o vinho de uva que simboliza esse sangue. Então faz a gente lembrar que Jesus ele fez sacrifício e por todos nós e que nós precisamos ser grato a isso, reconhecer isso aí, né? Então, são esses valores desses símbolos, né, que esse mergulho na água, essa confissão, né, que é uma segunda confissão, né, bem mais consciente, e também essa lembrança e essa memorização, relembrança da morte de Cristo na cruz, que é a Santa Ceia, né, exatamente esse partir do pão entre nós, essa comunhão, né? Então vamos para o terceiro tópico, que o tempo está curto. Terceiro tópico, uma igreja modelo. Primeiro subtópico, uma igreja reverente, cheia de dons. É dito da igreja de Jerusalém, em cada alma havia temor. Atos capítulo 2, versículo 43. A palavra grega traduzida como temor, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento da presença de Deus, havia um clima da presença do sagrado, do que é santo. O mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor o mandou tirar os sapatos dos pés, porque o lugar é terra santa. Êxodo capítulo 3, versículo 5. Precisamos aprender com a primeira igreja. Não podemos perder o respeito pelo sagrado. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 43. E maravilhas são as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo que se manifestavam em suas ações missionárias. Romanos capítulo 15, versículo 19. Os dons espirituais ornamentavam a igreja cristã primitiva. Exatamente, dá toda essa robustez, vamos dizer assim, essa completude, né? Completa a igreja, né? Esses dons, né? Que é exatamente a gente ter esse temor. Que temor não é ter medo, temor é aquele respeito, reverência, diligência, né?
toda uma entrega, uma consciência do que está fazendo ali, né? De saber quem é o Senhor, o que representa o Senhor para nós. É isso aí, esse temor, né? Que traz esses dons, né? Vamos prosseguir. Segundo subtópico, uma igreja acolhedora. Dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Uma igreja que se torna, uma igreja para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Além de estarem juntos, o texto bíblico diz que naquela igreja todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2:44. Não é fácil partilhar, muito menos acolher. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Nunca, numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. Pois é isso aí, a gente ter essa consciência, boa consciência, ter esse sentimento que também houve em Cristo Jesus, esse mesmo sentimento que é exatamente você cumprir sua tarefa, né? Cada um, individual, cumprir sua tarefa. De que aquilo que você pode fazer, você fazer para acolher, você fazer para ajudar. Ajudar exatamente os que estão chegando, os que estão necessitados, chegando. E você ajudar não só com conversa, mas também até em financeiro também, e também muito mais nos ensinamentos do Senhor, essa paciência de discipular, né? Para ter esse aconchego, né? Mas você, depois de você ir tendo conhecimento, você precisa tomar posse daquilo que foi te dado. Quando você vai conhecendo, você vai se responsabilizando, não é assim? Se eu sei das coisas, eu não posso me fazer que não sei. Da onde vão sem braço, porque assim você fica reprovado pelo próprio Senhor. Até que os homens, às vezes, você consegue enganar, mas a Deus não. E às vezes você pode ajudar, aí você atrapalha um pouco. Em vez de você ajudar alguém a levar um peso, você coloca peso nos outros. Então, a igreja tem que ter essa consciência de acolher essas pessoas que trazem um peso, uma responsabilidade de ajuda, né? Então, todos possam estar ajudando e essa pessoa depois já vai ajudar outros que estão chegando. É assim. Não é assim que tem que ser? E a gente tem que ter essa consciência aí. Buscando em Deus tem, com certeza. Vamos. Terceiro subtópico, uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, louvando a Deus, Atos 2:47. Louvando traduz o verbo grego, ainel. É o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2, versículos 13 e versículo 20. É usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que foi curado junto à porta formosa do templo. Atos 3, versículo 8. É, portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição e total entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e dos seus poderosos feitos. Exatamente, esse reconhecimento do que Deus fez e faz por nós, é aquilo que Ele se disponibiliza a fazer, né? Por nós. E fez, né? Que é exatamente morrer na cruz do Calvário, tudo, passar por esse processo todo aqui de carnal para nos dar a vida eterna, né? Então temos que louvar mesmo. Vamos para a conclusão? Conclusão. Vimos nessa lição algumas características que marcaram a primeira igreja.
Frequentemente nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja-mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelhar nela. Exatamente. A gente joga fora isso, né? Tira fora os problemas para não se espelhar ou se assemelhar a isso aí. E fica com o lado bom, né? É exatamente esse exemplo de perseverança, né? De aprendizado, né? E esse aprendizado levado em frente, né? É isso aí, né? Isso mesmo. Então vamos aqui encerrar o nosso programa, né? Que Deus abençoe sua vida. Esperamos que você tenha aprendido conosco e com o comentarista da revista. E é isso aí, vamos perseverar na doutrina dos apóstolos, andando, né, conforme os apóstolos andaram naquela época, fazendo a vontade do Senhor, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Que Deus venha abençoar grandemente você e sua família. E até a próxima semana. Se Deus assim permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.